Eu sou Sérgio Nunes, eu sou cantor, compositor e membro da formação original de uma banda de reggae chamada Adão Negro, que está em atividade no cenário nacional há cerca de 30 anos. E o trabalho que o Adão Negro vem desenvolvendo ao longo desses 30 anos, ele foi se tornando maior a cada dia, quando nós fizemos um projeto chamado O Adão Negro nas Escolas. Vejam bem, filho de família humilde, que veio para a capital estudar, e nesse processo veio para sofrer tudo que se sofre quando você não tem parentes importantes e vindo do interior, como diz muito bem o poeta, não é isso? Então, desabalei de lá do interior e cheguei em Salvador para também ter uma formação. E nesse processo de militância estudantil, mais precisamente na Universidade Federal da Bahia, que também abrigava os demais membros da formação original do Adão, a gente começou a ser intuitivamente convidado por colegas que também já estavam estagiando ou que estavam já ensinando, né, efetivamente nas escolas, principalmente na rede pública, né, em comunidades em situação de vulnerabilidade social, muito parecidas com aquelas de onde eu saí. Então, o projeto Adão Negro nas Escolas começou, de forma muito intuitiva, a levar a gente, que estava se formando artista nesse processo, né, com as músicas já, como vocês cantaram aqui, essas músicas começavam a ser cantadas nos guetos da cidade. Então a gente tinha essa vontade de pegar esse mote da ludicidade, que fez todo mundo cantar aqui, para fazer a mesma coisa na escola. Então os meninos aí eles iam cantar com a gente as músicas que eles conheciam já da banda, ou de diversos artistas que também eram referência, e ao mesmo tempo a gente podia desenvolver com eles alguns desses conceitos, dessas ideias, que nós percebemos muito claramente naquilo que a gente chama de formas musicais da contracultura, a saber, além do reggae, o rap e o rock and roll, como linguagens mais universais, mas também eu queria deixar aqui registrado que a gente também percebe no universo mais particular da gente a força da música de Gonzaga, a música do samba de roda, enfim, música de raiz / música engajada, que de alguma forma parece resistir à passagem do tempo, porque elas nos dão ideias, transmitem ideias, conceitos, vivências, pertencimentos, que as músicas do mainstream, as músicas do mercadão, como foi citado aqui diversas vezes em algumas falas, essas músicas raramente podem dar conta desses questionamentos da nossa complexa existência humana. Então eles ficam ali no que a gente chama de superficialidade, no que Bauman chamaria de modernidade líquida. Elas existem, a gente gosta do carnaval, mas de qualquer forma, se eu perguntar para vocês aqui, vocês lembram qual foi a música que foi sucesso no carnaval anterior? Muita gente vai ter que pensar aqui para poder lembrar dessas canções. Mas se eu cantar uma música de Edson Gomes aqui, se eu cantar uma música de Bob Marley, se eu cantar uma música do Adão Negro, se eu cantar uma música de Nelson Rufino, se não todos, uma parcela significativa de vocês vai se identificar com isso. Então, o projeto Adão Negro nas Escolas é essa tentativa da gente discutir essas questões para a gente descobrir, como nós descobrimos intuitivamente, enquanto filhos de famílias humildes, onde é que está o nosso baú de prata que Gilberto Gil fala. Por que essas canções, por que esse cancioneiro, por que essas formas musicais da contracultura, por que a arte engajada, ela tem essa noção de diacronicidade? Por que elas parecem elastecer e permanecer no tempo? Por que a gente canta uma música de Edson Gomes, que foi lançada muitas vezes antes, fiz isso em várias comunidades, músicas de Edson que foram gravadas 20 anos antes que aqueles jovens tivessem nascido? Então é justamente nesse sentido que eu gostaria de abordar com vocês a importância da música reggae em relação ao nosso tema proposto, que é ancestralidade e futuro. Eu trouxe algumas imagens aqui do projeto Adão nas Escolas, que eu vou pedir para a Kaique soltar ali. São coisas muito rápidas, mas antes de você soltar, eu gostaria de dizer para vocês que o projeto Adão nas Escolas, ele foi desde aulão do Enem para 14 mil alunos,
na Fonte Nova, a convite do nosso saudoso Jorge Portugal. Alunos de 16, 17, 18 anos cantando Apartheid disfarçado todo dia, uma música que seguramente tinha sido lançada pelo menos 10 anos antes que cada um deles tivesse nascido. Então aqui a gente consegue perceber nesse momento que existe uma regularidade nessa noção de pertencimento, de valores e ideias. E por que essas formas musicais guardam esse baú de prata, nos levam nessa barca sagrada chamada ancestralidade. Eu falei de Edson, falei de Bob Marley, falei do Adão Negro, poderia falar de diversos outros artistas e de outras formas de musicalidade que parecem desafiar a passagem do tempo num mercado onde as músicas ou a obra de arte passou a ser algo cada vez mais diluído, não é? Então eu vou trazer esse relato aqui em vídeo, algumas fotos de uma visita justamente a uma escola municipal aqui de Lauro de Freitas, a escola Vila Nova, que recebeu o projeto Adão Negro nas escolas. E aí a gente vai ver crianças de 2 anos até 14 anos, numa escola integral, que todos os dias, antes de entrar na escola, muitas vezes com as bonequinhas na mão, como eu vi lá no dia que eu visitei, todos os dias elas cantavam, antes de entrar na escola, uma música do Adão Negro. Vamos lá, Kaique? Pequeno trecho. Um disclaimer rapidinho, Kaique. Rapidinho. Um disclaimer que eu preciso fazer, que essas imagens foram recuperadas da rede social, imagens de celular. Elas não têm nenhuma qualidade, definição de câmera, nada disso. O que elas têm é uma verdade muito forte de um momento de conexão, de uma música, de uma banda de reggae, que chegou dentro da viatura da Polícia Militar. E naquela altura, os donos do bairro, os que estão à margem, diametralmente opostos aos operadores da segurança pública, disseram: Serginho, pode vir, está tudo certo, o reggae é nosso, o Adão é nosso. E aí a gente entende por que o reggae consegue, circunstancialmente, também quebrar esses paradigmas, não só do ponto de vista diacrônico, né, de desafiar o tempo, mas também de propor diálogos, onde muitas vezes as partes da sociedade, as instâncias da sociedade já estão completamente sem diálogo. Vamos ver o vídeo aqui rapidamente. Aqui eu tenho uma sequência de fotos muito rápidas que eu gostaria de pontuar. E não quero deixar, agora que a gente vive no mundo de memes, né, não posso deixar de lembrar que no vídeo anterior, não sei se vocês repararam, que tinha uma senhora que chegou com uma garrafa de água, assim, colocou embaixo, assim. A escola tinha muito pouca estrutura, né, mas um amor fraternal muito grande. Fiquei em cima de um tablado possível que montaram de última hora. E a água, né, chegou com todo gosto e cantando a música junto. Então, isso diz muito sobre a música reggae, sobre essa relação verdadeira com as pessoas, principalmente em comunidades em situação de vulnerabilidade social, como é o caso. Olha aqui o perfil das crianças, ó. Idade, cor da pele, crianças eminentemente negras, eminentemente pobres, de 2 anos até 14 anos, que cantavam uma música que tinha sido lançada pelo menos há 10 anos antes, enfim. Segue, por favor, mais uma imagem, Kaique.
Aí foi o único momento que eu pude segurar o microfone, porque vocês repararam que quando eu estava com violão, outra coisa da falta de estrutura, não tinha pedestal. Então as meninas tinham que cantar e eu apenas tocar. E eu tinha cabelo. Mais uma, as crianças, por favor, mais uma, Kaique. Assim, tenho que fazer essa menção aqui honrosa aos colegas da Polícia Militar, que num projeto de pacificação na comunidade, fizeram essa ponte, convidaram o Adão Negro para chegar na escola Vila Nova. E essa minha amiga hoje, Sargento Leslie, que fez toda essa ponte. Muito interessante a gente perceber que até no universo onde muitas vezes o artista de reggae ele se coloca numa posição também distante do profissional de segurança pública, o Adão tem ressignificado muito essa relação por meio de um diálogo, né, que se estende há muitos anos aí. Mais um, por favor, Kaique. Pronto, acho que já chegou até o final, tudo bem, pode ir, tá bom, tudo certo. Ah, Serginho, é só o reggae que tem essa possibilidade de se comunicar dessa forma? Não, a gente tem também a música rap. Eu tenho a honra de ter dividido o palco com um cara muito significativo para o povo brasileiro. Eu acredito que esse cara é um dos grandes brasileiros que já existiram. Eu tive a honra de dividir o palco com ele em diversas situações, que é o Mano Brown. E o Mano Brown faz uma síntese muito importante, certeira, ele diz. Não é do rap para o crime, é do crime para o rap. Essas formas musicais da contracultura que eu estou falando para vocês, o reggae, o rock, rap, elas nunca vão glamourizar a violência. Elas nunca vão... você nunca vai ver clipe do Adão Negro com a AK-47, com a balaclava, com a 9mm na mão, dando tapa na bunda das novinhas com um discurso machista, misógino. E aqui eu quero estabelecer um porquê que nos conecta, né, nessa perspectiva de ancestralidade futura a partir dessa vivência do reggae. Spinoza vai dizer o seguinte, que nas sociedades modernas existem duas possíveis forças que impulsionam a sociedade moderna. Nosso mestre filósofo, Boré, aqui, com certeza vai estar já balançando a cabeça ali, né? Spinoza vai dizer o seguinte, as sociedades modernas podem ser impulsionadas pela esperança ou pelo medo. A esperança nos dará a aristocracia, que nos dará a democracia e nos dará a liberdade. O medo nos dará a monarquia, a tirania e a ditadura. Medo, ditadura, esperança, democracia. E é muito curioso que a grande maioria dos artistas de reggae, esses artistas da periferia, certamente jamais ouviram falar em Spinoza, nem em Bauman, nem em Bourdieu, nem ouviram falar de capital simbólico. Mas é muito curioso que esses artistas não abriram mão de falar coisas necessárias, mesmo que o rei não gostasse, porque a gente não podia viver num mundo onde a gente não podia mais dizer essas coisas. 8 das 10 maiores produtoras musicais do Brasil hoje estão associadas a esses artistas do trap, estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Eu tenho 30 anos de reggae e posso citar grandes nomes, desde Bob Marley, e que nunca tiveram qualquer espécie de problema com a lei por causa dessas questões de empatia, de uma ideia de uma sociedade melhor, né? De um mundo ideal para a gente viver, sem violência, sem medo da bala chegar antes da arte, como foi colocado aqui. Então, eu sei que o tempo é curto, eu quero terminar contando mais um relato de uma história que aconteceu com Adão. Essa não está gravada em vídeo, não tem um relato dela em vídeo. Mas em um álbum ao vivo da gente, que foi gravado de uma fita cassete, que virou um CD, que virou um arquivo digital que está hoje no Spotify, nós temos um relato de uma situação muito parecida com essa, que nos sinaliza para a esperança, que é o nosso mote principal. Como quem olha para o futuro, para o porvir, diz, olha, carregamos essa barca aqui para que vocês tivessem
essa possibilidade de viver num país melhor. A gente estava em São Paulo, abrindo um show para Edson Gomes, Zona Norte de São Paulo, e o show do Adão é um show muito dinâmico, não é verdade? Show do Adão é assim, eu digo assim, olha, eu chego na cidade e falo assim, olha, se tiver um menino que canta um rap aí, se tiver um cara do grafite, se quiser vir aqui dar uma palavra de ordem, alguém da comunidade aí, que, enfim, faz um trabalho aí. Então é muito comum que o pessoal chega no show do Adão, canta alguns refrões, dá moche, parece show de rock and roll, né? E aí, nesse show, última música, esse menino sobe no palco, canta uns refrões com a gente, as cortinas se fecham, e a gente desce para o backstage. Ele já desce abraçado com a gente, como se fizesse parte da banda. Chegando no camarim, ele senta numa cadeira e ele começa a chorar copiosamente, se tremendo tudo. Eu, preocupado, pergunto para ele assim, foi que houve? Alguém disse alguma coisa para você? Está tudo bem? Como é que você está? Você está legal? O que é que houve? Por que você está chorando? Ele falou assim, não, estou super bem. Eu estou chorando de emoção. Eu estou muito emocionado, porque eu larguei a vida de assalto à mão armada por causa das mensagens do Adão Negro. Obrigado.